João 15, 1 ao 8, diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, graças te damos mais uma vez, ó Pai, diante da tua presença. Gratos ao Senhor pelo riquíssimo privilégio de estarmos aqui desta feita, ó Senhor. Rogamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. A tua palavra já foi lida, ela precisa ser explicada e aplicada. E que o Senhor, por graça e misericórdia, mais uma vez, me ajude nessa missão, Senhor. Que o Senhor possa abrir os corações do teu povo, Senhor, para que a tua palavra alcance o âmago, o mais profundo de suas almas. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem aplica ao coração esta palavra, e nós rogamos ao Senhor que o Senhor faça isso. Que o Senhor, por intermédio do teu Espírito, leve ao coração do teu povo a semente do teu Evangelho. E que mais uma vez sejamos pastoreados por ti e edificados por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podem tomar assento. Ontem nós demos início, teve como direcionamento a nossa União Auxiliadora Congregacional, ao AC. Esteve aqui ontem conosco o pastor Joares Nascimento. Foi pastor por 9 anos dessa comunidade. E foi uma noite linda, foi uma noite maravilhosa, um momento de graça, um momento onde o Senhor visitou os nossos corações, e somos gratos a Deus por isso. E o nosso tema este ano é exatamente sobre frutificar. Eu penso que esse texto, que por muitas vezes na direção do culto ontem foi lido por nossa irmã Micaela, ele faz todo sentido, a ideia central da nossa temática de aniversário este ano. E o tema que eu quero pensar com vocês nesta noite é exatamente o seguinte: chamados para frutificar. Chamados para frutificar. Observe que o texto que nós acabamos de ler, ele tem um significado central. Alguns aplicam isso aqui a uma parábola. E toda parábola ela é o que nós chamamos de uma símile ampliada. É uma comparação estendida, esticada. E a ideia central desta passagem que nós estamos analisando, e nós lemos até o verso de número 8, mas do verso de número 9 até o verso de número 16 estão interligados. Porque aqui Jesus está se direcionando para os seus discípulos, a princípio, certo?
E a mensagem de Jesus dentro dessa estrutura é exatamente mostrar para os seus discípulos que eles, se não estiverem enxertados em Cristo, ligados a Cristo, eles não vão poder fazer absolutamente nada. Então, a mensagem central desta parábola, por mais que ela fale de diversas coisas, tais como a videira verdadeira, o agricultor, os ramos, dar frutos, tirar e queimar os ramos que não produzem frutos e etc. Há, não obstante, uma lição principal. Assim como os ramos dão frutos somente quando permanecem na videira, também os crentes só produzirão frutos espirituais quando permanecem em Cristo. Os crentes só vão produzir frutos espirituais se estiverem ligados a Cristo. Sendo assim, o preceito que sublinha toda esta seção é: permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos abundantes. Ou seja, de fato, a ideia principal ela é muito clara nesta parábola. Pois a partir das ocorrências que muitas vezes nós vamos encontrar neste capítulo 15, é o termo permanecer. Mas não somente aqui. Se vocês lerem a primeira epístola de João, que foi escrita para os crentes da Ásia Menor, nós vamos encontrar na primeira epístola de João 24 vezes o termo permanecer. Isso muito me chamou a atenção. Por quê? Porque a ideia de João é mostrar exatamente que a igreja que estava enfrentando perseguição, onde os falsos mestres estavam tentando a todo custo levar os discípulos de Cristo ao falso engano, à falsa doutrina, ao abandono do genuíno evangelho, a única coisa que garantiriam que eles permanecessem era se eles estivessem ligados a Cristo, firmes em Cristo. E aí, nós lemos nesta passagem que o termo permanecer, ele tem um significado muito profundo, e essa é a ideia do autor. Ele quer chamar a nossa atenção. Se nós não permanecermos em Cristo, nós jamais iremos conseguir dar frutos. Nós só conseguiremos produzir frutos se estivermos ligados a Cristo. E aqui, diante dessa parábola, a título de introdução, nós temos dois grupos que estão sendo indicados aqui. Primeiro, existem, metaforicamente, obviamente, ramos que produzem frutos e ramos que não produzem frutos. Por exemplo, no verso de número 2, a parte B, no verso de número 5 e no verso de número 8, nós vamos ter ramos que vão dar frutos. Mas no verso de número 2, a parte A, e verso de número 6, ramos que não produzem frutos. E como esses ramos são tratados? Os ramos que produzem frutos, eles são o quê? Limpados. Com que objetivo? Para que deem mais frutos. Os ramos que não produzem frutos são cortados, deixados para secar, apanhados, jogados no fogo e queimados. E quem é representado por esses dois grupos? Afinal de contas, qual era a intencionalidade de João por meio das palavras de Cristo ao citar isso? Se nós observarmos no capítulo 13, verso de número 10, e ainda nesta passagem, no verso de número 13, Jesus vai dizer o seguinte: vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Ou seja, havia um grupo que já estava limpo por causa da mensagem de quem? De Cristo. Mas no capítulo 13, verso de número 10, o texto vai dizer que muitos não estavam limpos. Porque no capítulo 13, verso de número 10, Jesus vai se dirigir para os seus discípulos e vai dizer assim: vocês estão limpos, mas não todos. Por quê? Porque havia um que seria o traidor, que era neste caso Judas. Ele sabia quem iria
lhe trair. Foi por essa razão que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Isso pareceria resolver a questão com respeito à identidade dos dois grupos. E aqui nós temos dois grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A, os ramos que dão frutos e estão limpos. Esses representam todos aqueles que não somente entram em contato com Cristo e o Evangelho, mas também pela graça soberana de Deus e por meio da fé aceitam a Cristo e o seu Evangelho. Mas existe um outro grupo, que é o grupo B, se assim podemos classificar. Esse grupo B são ramos que não dão frutos e são cortados e queimados, e representam todos os outros que entram em contato com Cristo e o seu Evangelho. Ainda que, entrando em contato com Cristo e o seu Evangelho, esses não vão produzir nenhum fruto. Ou seja, foi o caso de Judas. Andou com Jesus, falou com Jesus, comeu com Jesus, assentou com Jesus, conversou com Jesus, pregou com Jesus, andou com a oferta com Jesus, mas ainda assim não pertencia a Jesus. John Stott diz uma coisa muito interessante quando ele comenta a primeira epístola de João acerca dos falsos mestres. Ele diz o seguinte: nem todos os que compartilham nossa companhia terrena compartilham o nosso nascimento celeste. Em outras palavras, John Stott quer dizer: nem todos que vêm para a igreja são crentes. Nem todos que cantam na igreja são crentes. Nem todos que dançam na igreja são crentes. Nem todos que adoram na igreja são crentes. As pessoas podem ter experiências com as coisas litúrgicas, mas nunca tiveram experiência genuína de um ato conversional. Nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência genuína com Cristo. Sabe por quê? Porque pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore. Entende, irmãos? Nem todos que comungam conosco de um ato de adoração litúrgica nasceram do alto. E o grande diferencial de alguém que foi gerado do alto são as mudanças comportamentais. Porque o que reverberamos na prática foi aquilo que o Evangelho já produziu dentro de nós. O Evangelho não age de fora para dentro, o Evangelho age de dentro para fora. Por isso que uma coisa é você estar no Evangelho, outra coisa é o Evangelho estar em você. Porque uma das coisas que o Evangelho produz na vida de qualquer vil pecador é uma transformação genuína. Não existe meio crente, meio converso, sabe lá quem, o irmão Raimundo. Não existe isso. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. No Evangelho não existe meio termo, meu amigo. Não existe meio céu, nem meio inferno. Não existe meia conversão. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. E antes que você fique meio perturbado, fazendo uma autoanálise, se perguntando, dizendo: e aí, pastor, e eu? O que é que eu faço? Você sabe. E eu já gostaria de começar com algumas perguntas retóricas. Quais são os seus procedimentos? Como você tem andado? Com quem você tem andado? Adentrando ao texto, quais são os frutos que você tem produzido? Entende, irmãos? Em nossa conversão, a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de quem? De Cristo. Se temos a mente de Cristo, devemos pensar como quem? Como Cristo. Se temos a mente de Cristo, devemos andar como Cristo, devemos agir como Cristo, devemos amar como Cristo. Todas
Hernandes Dias Lopes vai dizer que o nosso testemunho, o nosso procedimento é o quinto evangelho que o mundo lê. Eles já têm Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles querem ver Cristo em nós. Meus irmãos, a permanência em Cristo é para produzir frutos. É para produzir frutos. E aí eu quero voltar para o texto com vocês, onde Jesus então faz uso de um recurso metafórico. Ele pega um ser inanimado e ele constrói uma história por trás e traz uma moral nessa história. Ele pega a figura da videira. E ele diz o seguinte no verso 1: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Talvez a sua versão use o termo agricultor. Mas observe, quem é a videira na representação figurativa? Jesus. E quem é o lavrador, o que cuida, o que cultiva? O Pai. E quem são os ramos? O grupo A e o grupo B. Os que frutificam e os que não frutificam. Até aqui ambos estão enxertados. Acontece que num processo posterior vão passar por uma limpeza. Meus irmãos, na passagem em análise, a função do Pai, o agricultor celestial, é dupla. Primeiro, ele poda ou apara todo ramo que não dá fruto. Ele faz um trabalho de podagem. Nenhum ramo produtivo é poupado, nenhum sequer. Todo ramo que produz bons frutos não será poupado. Sem dúvida, o propósito do Pai nesse processo de limpeza é um processo amoroso. É assim para que cada ramo dê mais fruto ainda, meus irmãos. Por mais que seja doloroso o processo, o resultado é bom, é frutífero, é glorioso. É assim que Deus lida, conforme o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, do verso de número 4 ao 11, ele trata da maneira como Deus lida, disciplinando aqueles que Ele ama. E no verso de número 10 do capítulo 12, diz assim: o Senhor disciplina os seus, da forma que um pai disciplina seus filhos. Tudo isso é para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Não há nada mais glorioso para um crente do que a disciplina divina. Quando Deus resolve nos disciplinar, é porque Ele quer o nosso bem, é porque estamos frutificando, é porque estamos crescendo, é porque estamos amadurecendo. Nenhuma disciplina de Deus não tem um caráter pedagógico. Toda disciplina de Deus é pedagógica, toda correção de Deus é pedagógica, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso desenvolvimento no Evangelho, meus irmãos. Por isso que Deus nos disciplina, nos corrige. É por isso que muitas vezes sofremos as dolorosas disciplinas de Deus. É porque Ele nos ama. Não é porque Ele quer acabar conosco. Quem faz isso é Satanás. Mas quando Deus nos disciplina, é porque Ele quer que demos mais frutos. Meus irmãos, é doloroso o processo de podagem, mas é muito gratificante. É muito gratificante.
E aqui eu já quero fazer uma consideração prática. Se você está passando pelo processo de podagem de Jeová, descanse o seu coração. Ele está fazendo o melhor para você. Pois a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Deus sabe onde nos corrigir. Deus sabe onde nos disciplinar. Deus sabe onde apertar. E esse processo de limpeza não é destrutivo, mas é progressivo. É para o nosso crescimento. É para que venhamos dar mais frutos. Mas este mesmo pai, que é o agricultor, ele tem uma outra missão. E essa outra missão, de acordo com Jesus, é que ele corta todo o ramo que, estando em Jesus, não dá fruto. Percebam, ambos, os que dão frutos e os que não dão frutos, estão na videira. Acontece que o pai, nesse segundo processo, que é o agricultor, que está cuidando da vinícola, ele livra-se da madeira morta, para que os ramos vivos e produtivos possam ser claramente distinguidos deles e possam ter mais espaço para crescer. Ou seja, deixa eu ser bem claro aqui. Desculpem-me a expressão, mas esta é a melhor. Tem certas ratoeiras que Deus tira do meio do seu rebanho para não prejudicar o rebanho. Tem certas pessoas que o próprio Deus toma a iniciativa de tirar do meio da igreja para o bem do rebanho, para que aqueles que estão dando fruto não venham se corromper e nem sejam abafados por meio desses. Por isso que é Ele que faz esse trabalho de limpeza. Como eu disse, nem todos que compartilham da nossa companhia terrena compartilham do nosso nascimento celeste. Então o próprio pai, que é o agricultor, ele pega aqueles ramos que não estão produzindo nada, mas só estão tirando a beleza do que estão produzindo, só está tirando o brilho daqueles que estão produzindo, ele diz: sai. E se nós aplicarmos isso aqui para um contexto soteriológico, a salvação é dele, ele dá quem ele quer. E ele pode fazer isso sem ser questionado, porque somente ele é soberano. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, ele mata e não vai preso. Agora vai dar parte dele. Estou bem pentecostal hoje, né? Amém. É possível observar, irmãos, à luz do verso de número 3. O próprio Senhor afirmou que eles, os discípulos, já estavam limpos pela palavra. E isso faz alusão ao que o Senhor disse no mesmo Evangelho, capítulo 13, verso de número 10, dizendo: nem todos estão limpos. E ele se referia a Judas, que estava no meio dos crentes, mas não havia nascido de novo. Comungava com Cristo, andava com Cristo, mas não evidenciava nenhum sinal de conversão. Se o seu coração está como o de Judas, pelo amor de Deus, rogue a Cristo: Senhor, visita-me nesta noite. Vem aqui, eu não quero ser cortado e lançado no fogo. Eu quero frutificar, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser trabalhado por Ti, Senhor. Glória a Deus. No verso de número 4, Jesus, de maneira bem pastoral, diz para eles: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Conforme, irmãos, o destaque
Nicodemos, um homem muito inteligente, intérprete da lei, que conhecia a lei de Moisés, conhecia os textos veterotestamentários, mas faltava uma coisa a Nicodemos: ser gerado do alto. E quando Nicodemos perguntou ao Senhor acerca das obras que Jesus efetuava, e somente alguém vindo da parte de Deus poderia fazer aquilo, Jesus disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo para ver o reino dos céus. Aí Nicodemos disse: eu não estou entendendo, eu vou voltar no ventre da minha mãe, passar por aquele processo. Ele disse: não, Nicodemos, pelo amor de Deus, eu estou falando de coisa natural, tu não estás entendendo, quanto mais de coisas sobrenaturais. Nicodemos disse: então, como é que eu faço? Ele disse: Nicodemos, para entrar no reino é necessário ser gerado do alto. Nascer de novo ali é ser gerado no alto, ou seja, isso implica dizer que toda obra de conversão não parte de baixo para cima, mas de cima para baixo. A conversão não é uma obra nossa, é uma obra da graça de Deus, é Deus quem converte. A regeneração, a nova vida, não somos nós quem a compramos ou escolhemos, é uma obra de Deus, é Deus quem dá a nova vida. Depois de tudo isso, irmãos, Nicodemos entendeu o princípio do Evangelho. Ele entendeu o princípio do Evangelho. E aí, irmãos, Jesus vai dizer: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Isso aqui não constitui uma condição que o homem deva cumprir com suas próprias forças, antes que Cristo faça a sua parte. Longe disso. É a graça soberana, irmãos, do começo ao fim. Mas a responsabilidade de permanecer em Cristo é colocada integralmente sobre os ombros do homem, exatamente onde ela deve permanecer. A nossa responsabilidade. E aqui é como nós chamamos na teologia: a soberania de Deus, os atos salvíficos de Deus não anulam as nossas responsabilidades humanas. Deixa eu exemplificar isso aqui. É que a obra de salvação é uma obra divina. Isso está desde Gênesis a Apocalipse. Mas a manutenção é nossa, com o auxílio do Espírito, é claro. Para que você não chegue lá naquele grande dia e diga: eu estou aqui por meu mérito. Obviamente você não vai dizer isso, porque nós acabamos de encerrar uma série sobre as doutrinas da graça. Mas você está entendendo? Permaneçam em mim. Mas há uma lógica aqui: só vai permanecer em Cristo quem nasceu de novo. Só vai frutificar quem nasceu de novo. Do contrário, o Evangelho torna-se como comichão aos ouvidos. É interessante que quando eu pastoreava em Joana Bezerra, um jovem todo iludido por uma menina muito bonita, os olhos agalegados, aquela coisa, uma princesa de Jeová. Aí ele chegou e disse: pastor, eu estou querendo me converter ao Senhor Jesus. Eu disse: tudo bem. Esse menino, ele vem tão arrependido que eu não vi uma lágrima. Eu digo: rapaz, quero orar por você. Não passou 3 meses. Diz que conversão. Acabou o namoro, acabou a conversão. Namoros se convertem, né? Ou namoro converte em pessoas. A permanência em Cristo é o resultado de uma nova vida em Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que a obra de salvação é graça do começo ao fim. Nenhuma pessoa pode entrar no reino sem nascer do alto. Uma vez no reino, ninguém pode dar frutos a menos que permaneça em Cristo, a videira verdadeira. Glória a Deus.
E essa aqui, irmãos, são leis que não podem, que não permitem exceções. Só pode dar fruto se estiver ligados a Cristo. Esperar que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estudo do que esperar que o ramo que foi cortado da videira produza uvas. Já imaginou um ramo que foi cortado produzir uvas? Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu nasci e me criei dentro de um centro espírita, né? Na casa da minha avó, ela era rezadeira e é chamado de mesa branca. A minha avó tinha um trabalho de reza. Quando ela via que alguém de casa estava doente, ou algum vizinho chegava, Dona Licinha, me reze que eu estou meio, sabe? E todas as vezes que eu adoecia, minha avó dizia que era olhado. Minha avó, saudade. Toda vez eu gripava, é olhado. Qualquer enfermidade era olho grande, veja. Eu sei, eu sou bonito, mas sabe? Aí o que acontece? Ela mandava buscar 5 galhos de pião roxo. 5 galhos de pião roxo que tinha na casa de Dona Quitéria, uma vizinha, na frente. O percurso dava aproximadamente 100 metros. E quando eu ia que pegava os 5 pedaços de galhos de pião roxo, que já chegava, as folhas já estavam murchas. Eu digo, eu estou tão carregada assim. E aí você vai, aí ela vai lá fazendo aquela coisa toda e tal, aquele mistério. Aí chega murchado, diz, misericórdia, avó, o olhar é grande, viu? Até que a gente vai estudar biologia. E a gente se depara com todo o processo de vida de uma planta. A realização da fotossíntese, a alimentação das células pelos caules e aquela coisa toda. Eu disse, não é que minha avó me enganou a vida toda, nunca foi olhado. Tem coisa que você não precisa da teologia, a biologia responde. Então, não tem como um fruto, um ramo que foi cortado produzir frutos. Por quê? Porque ele não está recebendo nenhuma alimentação da árvore, do tronco, da videira. Não tem como. Da mesma forma, um crente que não nasceu de novo, ele não tem como frutificar, ele não tem como crescer, ele não tem como expandir. Por quê? Porque ele nunca esteve enxertado na videira. Meus irmãos, um ramo de videira não tem vida nem utilidade se não continuar ligado à videira. A seiva que flui pelo caule capacita-o a produzir uvas. Sem isto, ele fica infrutífero. A mesma coisa acontece com os discípulos de Jesus. Somente à medida que permanecem unidos a Ele e tem nele a origem da sua vida é que podem produzir o fruto do Espírito. Somente ligados a Cristo. Por isso que Paulo, dando ênfase a este assunto, escrevendo aos Gálatas, ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os ramos derivam sua vida da videira. A videira produz frutos por meio dos ramos. O propósito nítido do versículo é insistir que não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto. A frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo, irmãos. A marca infalível do genuíno cristianismo é a frutificação. São os frutos. Então como é que pode crentes sem frutos? Meus irmãos, a metáfora torna-se clara, mostrando-nos a dependência contínua da videira. Essa constante confiança nela persiste a assimilação da sua vida, e esse é o que nós chamamos de sine qua non da frutificação espiritual. Para você dar frutos,
você tem que estar ligado à videira, que é Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, podemos chegar a uma compreensão clara do que a metáfora está tratando, por exemplo, quando Jesus diz: aqueles que não permanecem em mim, esses demonstram que nunca tiveram uma união mística comigo, ou seja, nunca estiveram em Cristo. Porque no verso de número 6, o texto diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Ou seja, aqueles que não dão frutos, esses serão lançados. Mas nós precisamos atinar para uma coisa aqui. Aqueles a quem o Senhor está endereçando em sua carta, esta mensagem, Ele quer alcançá-los. Irmãos, é muito fácil não permanecer em Cristo. É muito fácil não permanecer, porque os nossos corações são atraídos e seduzidos pelas paixões desse mundo. Judas diz a narrativa dos evangelhos que traiu Jesus por causa de 30 moedas. O problema não eram as moedas em si, o problema era o coração de Judas. Num contexto de juízo, Jesus dá o exemplo de uma mulher, dentre tantas outras no Antigo Testamento, que Jesus poderia trazer exemplos magníficos, como foi a nossa irmã Esther, como foi a nossa irmã Ruth, como foi a esposa de Nabal. Tantas mulheres que triunfaram no Antigo Testamento, mas no contexto de juízo, Jesus dá o exemplo da mulher de Ló. E aqui eu quero mais uma vez aplicar os nossos corações. A mulher de Ló teve experiência com Deus, sim ou não? Sim. A mulher de Ló comeu com os anjos, a mulher de Ló viu os anjos, a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, arrastada pelos anjos. Acontece que, de acordo com a narrativa do livro do Gênesis, quando a mulher de Ló deixou Sodoma e Gomorra, o que foi que ela fez? Ela olhou para trás. Ou seja, a mulher de Ló, embora tendo experiências com Deus, embora vendo os atos miraculosos de Deus, mas o coração da mulher de Ló estava em Sodoma e em Gomorra. Será que nós não nos lembramos de Demas, companheiro de Paulo? Paulo, na segunda carta a Timóteo, nos seus últimos dias de vida, já preso em uma masmorra, aguardando exatamente a sentença final. E Paulo diz ao seu filho amado Timóteo: olha, traz os livros, a capa, os pergaminhos, porque Demas me abandonou, amando um presente século. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidados, porque os nossos corações são facilmente cativados pelas seduções desse mundo caído. Meus irmãos, o homem pode participar dos meios de graça, cantar na igreja, pregar na igreja, limpar a igreja, dançar na igreja, ser filho de oficiais. Mesmo assim ele corre o risco de ir para o inferno. Porque participar dessas atividades não significa dizer que estamos ligados na videira. Mas de acordo com as palavras de Jesus, ele disse: se vós permanecereis em mim e as minhas palavras em vós. Percebam aqui, precisamos estar em Cristo e as palavras de Cristo em nós. Isso aqui é essencial. Mas que frutos são esses? Que frutos são esses que a metáfora traz para nós? Esses frutos são as consequências da oração em nome de Jesus, e é para a glória do Pai.
Porque se vocês observarem no verso de número 7, 8 e 16, o texto diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. E no verso 16, o Senhor diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O resultado dessa metáfora são os frutos produzidos por meio da oração em nome de Jesus, tendo como dádiva a resposta do Pai. Mas também esse fruto é a obediência ao mandamento. No verso de número 10, Jesus vai dizer o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Uma coisa, como eu disse, é você estar no Evangelho, outra coisa é o Evangelho estar dentro de você. E Jesus disse que os que verdadeiramente o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. E vale salientar que o termo guardar, tanto no grego quanto no hebraico, não é você acumular uma série de informações acerca de textos sagrados, é você colocar em prática. Quando em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4, o Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouvir ali é o verbo shemai, que a ideia é obedeça. Obedeça. Então, aqueles que guardam os mandamentos, na verdade são aqueles que praticam os mandamentos. Porque nós não somos, irmãos, arquivos teológicos. A nossa teologia, todo conhecimento acerca de Deus, seu ser, suas obras, seus atributos, acerca de Cristo, seu ser, suas obras, seus atributos, acerca do Espírito, seu ser, suas obras, seus atributos, devem ser reverberados em prática, em nossas ações. E aí nós vamos evidenciar que o Espírito de Deus habita em nós, que a palavra de Deus habita em nós. Mas esse fruto também é o amor de uns pelos outros. Verso de número 12: o meu mandamento é este, que vocês, meus discípulos, amem uns aos outros, assim como eu os amei. E o que me chama a atenção é que o termo amor aqui não é o termo grego filéu, amor de amigo, amor de irmão. O termo grego aqui é agape. É um tipo de amor que não quer nada em troca. É amarmos como Cristo nos amou. Se amarmos uns aos outros, nós estamos evidenciando que amamos a Cristo, que guardamos os seus mandamentos e que estamos em Cristo. Eu fico encucado às vezes com certos crentes na igreja, irmãos. Quando ele pega o pão, quando ele pega o cálice, ele olha, ele está vendo que ali está uma representação simbólica do sacrifício do Salvador. Mas ele olha para o outro lado e diz: eu não estou nem aí para ela, se ela quiser que me peça perdão. Ainda faz um beijinho no ombro, Jesus. É sério? Tem crente que é batalha.
significa o amor. Vocês não viram a igreja de Corinto, não? Não souberam sobre a igreja de Corinto? Uma igreja bastarda de dons espirituais, dons ministeriais. Mas foi necessário Paulo centralizar um capítulo sobre o amor. Por quê? Porque Paulo estava dizendo: não adianta ter dons, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta ser o mais espiritual, se você não ama o seu irmão. O amor, na prática, é o resultado de que estamos enxertados na videira. Esse fruto é o fruto do amor. E é isso, irmãos, que nós precisamos evidenciar. Amar uns aos outros, com suas diferenças, com suas fraquezas, com suas limitações. Eu sei que tem crente que dá vontade da gente pagar uma passagem missionária só de ida para a África, para a Indonésia, Coreia do Norte, se abraçar com aquele cabelinho quadrado. Mas a gente não pode fazer isso. Há um desejo pecaminoso no coração. Mas a gente tem que amar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo nos amou. E qual foi a razão que levou Cristo a nos amar, mesmo sendo nós pecadores? A sua graça, meus irmãos. A sua graça. Caminhando para o fim. Não somente amando uns aos outros, mas testemunhando diante do mundo. O verso 16 do Senhor vai dizer: não foram vocês quem me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. Mas eu escolhi vocês para uma finalidade, para vocês testemunharem diante do mundo. Vão e frutifiquem, vão e deem frutos. Eu chamei vocês para isso. Meus irmãos, será que nós estamos dando frutos? Será que como igreja estamos frutificando? Será que as nossas ações são resultados desse nosso enxerto nesta videira? Uma das características do verdadeiro discípulo de Jesus é viver na palavra. E aqui eu quero seguir para as considerações práticas. Em primeiro lugar, irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para darmos frutos. Frutos de arrependimento, de amor uns pelos outros, de termos as nossas orações respondidas pelo Pai em nome do Filho, e de alcançarmos o mundo com o testemunho do Evangelho. É para isso que estamos conectados na videira, para darmos frutos. E eu pergunto: você tem dado fruto na sua faculdade? Porque lá é o seu campo missionário. Você não precisa ir para a África, para a Ásia, para a Indonésia, para a China. Seu campo missionário é a sua faculdade. É lá que Deus quer que você evidencie os frutos de Cristo. Você, jovem, tem dado esse testemunho? Tem frutificado na sua escola? Marquinhos olhou logo para o pai. Será que você tem frutificado na escola, Marquinhos? Amado seus amiguinhos? Não tem colado na
prova de raciocínio lógico. Que essa semana houve confissão em Capim, uma criança de 6 anos confessou. Eu colei na prova, mano. Será que nós estamos evidenciando, frutificando em nosso trabalho? O nosso ambiente de trabalho também é um lugar onde devemos frutificar. Os nossos companheiros de trabalho estão observando todos os nossos procedimentos e eles querem ver Cristo em nós. E nós precisamos frutificar em nosso ambiente de trabalho. Lá não é somente um lugar onde nós vamos ganhar o salário do mês. Sabe, irmãos, não somos chamados somente para frutificar aqui dentro. Somos chamados para frutificarmos lá fora. Por quê? Porque nós somos chamados, como disse Jesus, para que vocês vão e deem frutos. E os frutos de vocês permaneçam. Tem pessoas que é crente na igreja, mas no trabalho, misericórdia. Ele é o agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é crente. Ele parece que é da P2, da Polícia Militar da Reserva ali e tal, só trabalha a paisana. Ninguém sabe que ele é crente. Eu cheguei numa empresa recomendado por um pastor e nós iríamos trabalhar juntos na mesma oficina. E aí todo mundo perguntando: tu é da onde? Eu digo: eu sou do Coque. Aí, eita, Coquinho. Eu digo: beleza. Tu chegou aqui por internet de quem? Eu sou o pastor fulano de tal que me indicou. E fulano é pastor, é? Até eu fiquei constrangido. Você é? Ele é pastor. Eu digo: agora o bicho pegou. Até eu estou em dúvida. Eu digo: ele é pastor. É pastor, sim. Ah, tá. Porque ele nunca disse. Percebam, meus irmãos, ele estava há mais de 8 anos numa empresa, ninguém sabia que ele era nem crente. O seu ambiente de trabalho é um ambiente de frutificação. Você pode estar em qualquer que seja a área. Lá é um lugar onde Deus vai lhe usar para alcançar outras pessoas. Lá é um lugar onde você vai evidenciar o Evangelho de Cristo. Você está em Cristo e Cristo está em você para isso. Não existe dualidade de vida no Evangelho de Cristo, não. Você é crente na igreja, é crente em casa, é crente na escola, é crente na faculdade, é crente no trabalho. Para onde você for, você tem que ser crente. O Senhor nos chamou para darmos frutos, irmãos. Sejamos ramos produtivos, ramos que evidenciam a videira. Porque do contrário, seremos cortados, lançados à rua, apanhados e queimados. Mas eu creio em que essa é a minha oração, que você saia daqui hoje mais convicto de que você não será um ramo que será cortado, mas que será podado para produzir mais frutos. Aceita a disciplina de Deus. Aceita a disciplina de Deus. É dolorosa no começo, mas no final, como canta Edilene, tem sabor de mel. Sabe, irmãos, Deus às vezes nos coloca em cada situação que só Ele mesmo. Mas como um Pai amoroso, cuidadoso, generoso, Ele só quer o nosso bem. Deus permite que passemos por vales, por noites sombrias, escuras, para nos levar para mais próximo dEle. E através disso, dessas ações dele, pedagógicas, para produzirmos mais frutos,
para que tudo coopere para o nosso crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. Quanto mais a videira ela é podada, mais frutos ela dá. Sabe, irmãos, o presbítero Silvinho está encantado com uma casa que ele foi morar e que tem um pé de manga. Ele já batizou cada manga que tem. Picanha, maminha. Cada manga tem um nome. Eu disse, isso vai ficar diabético. Ele sobe no pé com quase 120 quilos, irmãos. Presbítero, isso é o fruto, pastor. E a manga é doce. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais o Senhor trabalha em nós, mais fruto nós iremos produzir. Deixe Deus trabalhar em você, meu irmão. Não atrapalhe o processo pedagógico de Deus, não. Fique tranquilo. Descanse o seu coração no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Se Ele fechou uma porta, certamente Ele tem outra melhor. Descanse no Senhor. Ele não perdeu o controle da sua vida. O fato de você estar ligado a Cristo exige esse processo disciplinar. Sabe, irmãos, descansemos no Senhor. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações.